Olá, querido aluno e aluna, sejam bem-vindos a esta aula de homilética. Hoje, mais uma vez, abordando sobre a homilética, que por sua definição básica seria a arte de pregar. Como já compreendemos anteriormente, a palavra homilética ela vem de homilia, que pode ser discurso religioso, retórica sacra e até mesmo pregação. E hoje, de modo mais geral, de modo mais amplo, nós vamos falar sobre os tipos de sermões. Quais são eles, como cada um pode ser empregado e como cada um pode ser, assim, elaborado. É um prazer estar com você nessa aula. Eu me chamo Gilvan, sou pastor batista, bacharel em teologia, formado pelo IEVI, como também tenho formação pelo STMPA, Seminário Teológico Batista Independente. Possuo também formações nas áreas da oratória pelo Instituto Wiener, capelão pelo Unicap e também sou formado em liderança eclesiástica pelo Instituto Escada. Estou com uma formação em andamento pela ASBRAP, Associação Sul Brasileira Psicanalítica, em psicanálise clínica. Esse quem vos fala tem esse componente curricular para poder ministrar essa aula para vocês nesse momento. Vamos lá? Aprender um pouco mais das verdades da homilética. Então, a título de introdução, nós podemos entender e compreender que existem três tipos de sermões aos quais nós iremos apresentar aqui nesse momento. Como projetado na sua tela, nós temos aí o sermão expositivo, temático e textual. Interessante que a cada explicação sintética de um sermão, nós vamos ter aqui um texto bíblico que faz jus ao sermão aqui apresentado. O sermão expositivo, de forma bem básica, nós vamos falar mais sobre isso, é explicar o texto versículo por versículo. Basicamente isso. Nós temos aqui o texto de Neemias 8, versículo 8, quando diz assim: leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então, basicamente, isso seria uma pregação expositiva, explicar texto a texto. Como temos também aí o sermão ou o tipo de pregação temático, que é aquele que aborda um tema com vários textos bíblicos. Temos aí a citação bíblica de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, quando Paulo vai dizer para o jovem pastor Timóteo: pregue a palavra, esteja preparado, a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, encoraje com toda paciência e ensino. O sermão temático ele é fantástico porque ele pode nos apresentar uma temática, ele pode ser aplicado a uma situação atual, a contemporaneidade daquela situação. Por isso entendo quando Paulo diz a Timóteo no texto que nós acabamos de ler, para Timóteo estar preparado e pregar a palavra a tempo ou a fora de tempo. Não que nós vamos modificar a palavra ela não muda, ela é imutável. Aliás, há um texto bíblico que diz que passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor, ela sempre será eterna. Mas diz respeito à forma e maneira de como essa mensagem ela é comunicada. Se o meu grupo de pessoas, ouvintes, que estão ali para ouvir a mensagem, é um grupo de jovens, por que não talvez usar uma linguagem ou um linguajar mais jovial? Se eu estiver ali, talvez, propagando a mensagem para anciãos, pode ser que se haja uma possibilidade de uma pregação mais erudita, uma pregação mais formal. Então, o sermão temático, de forma sintética, ele vai, de certa forma, ter essa definição de pregação envolvendo aí um tema, abordando um tema, como também temos o sermão textual ou a pregação
textual, que é aquele que desenvolve pontos a partir de um texto específico. Nós temos por referência bíblica o Evangelho segundo Lucas escreveu, capítulo 4, versículo 17 a 21, onde está escrito que foi-lhe entregue o pergaminho do profeta Isaías, e desenrolando-o, encontrou o lugar onde estava escrito. Aqui, Jesus, nesse caso, pegou o pergaminho ali na sinagoga, né? E ele leu o texto que o profeta Isaías disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. É onde Jesus ele lê esse texto, se não me falha a memória, é o texto de Isaías 51, e ali ele pode explicar o porquê desse texto, que o texto propriamente falava do Messias, aquele, o próprio, que estava ali lendo o texto bíblico. Muito bem, até aqui. Sermão tópico ou temático refere-se a um determinado tópico ou assunto que é analisado através da Bíblia em seus diversos aspectos. Então, o sermão tópico, ele é aquele que vai produzir um tema, como dito propriamente, falado agora há pouco. Ele vai trazer um tópico, ele vai trazer uma temática. Vai ser pego pontos do texto bíblico, onde pode trazer ali uma temática específica para aquele sermão. E vale lembrar que esse sermão, ele não está alinhado ao tema, mas ele pode passear, eu vou usar essa expressão para ficar fácil a compreensão, ele pode passear entre outros textos bíblicos. Como funciona? O texto, o título, melhor dizendo, é tirado do texto base e os pontos principais de outras referências bíblicas. E vendo isso na prática, como você pode ver no slide projetado na sua tela, nós temos um exemplo. Digamos que o nosso sermão tivesse por título A Paz que Só Jesus Pode Dar. E nós poderíamos tirar os pontos e os subpontos, como já falamos na aula anterior, onde tratamos ali de esboço. Os pontos e subpontos nós podemos trabalhar com textos bíblicos, como a paz que Jesus pode dar, somente ela ilumina o nosso caminho. E aqui temos um texto bíblico de Lucas, capítulo 1, versículo 79, me permita até, eu vou abrir aqui de forma rápida para mostrar para vocês o que está escrito, Lucas, capítulo 1, versículo 79, olha o que diz o texto: para brilhar sobre aqueles que vivem nas trevas e na sombra da morte e guiar os nossos pés no caminho da paz. Então, a paz que Jesus pode dar, ela ilumina os nossos caminhos. Como disse o texto, somente essa paz ilumina os passos daqueles que creem, daqueles que viviam nas trevas, mas que foram chamados da sombra da morte para trilhar esse caminho maravilhoso de paz. Nós podemos entender também aqui, conforme a sugestão do esboço nos sugere, que a paz que só Jesus pode dar, você pode ver ali, no ponto 2, é uma paz que liberta a nossa mente dos pensamentos perturbadores. E aqui nós temos a referência de João, capítulo 14, versículo 27, quando diz assim, o texto bem conhecido: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o vosso corações, ou vosso coração, perdão. Não tenham medo. Então, a paz que Jesus pode dar é uma paz que nos liberta de qualquer pensamento perturbador. Eu estou aqui desenvolvendo como se estivesse, obviamente, pregando num culto. Como você viu na aula anterior,
O esboço ele é um mapa que vai fazer você se situar na pregação, e para você entender o que vai estar escrito no esboço, você vai ter também que compreender quais são os tipos de pregações. E aqui falando propriamente do tipo de sermão temático, tópico, aquele que tem um título, aquele que tem uma temática, aquele que tem um tópico, mas que pode assim caminhar por vários textos, não fugindo do seu tópico. E a paz que só Jesus pode dar, no ponto 3 aí você pode ver, é aquela que retira o sentimento de medo. Evangelho conforme João, capítulo 20, versículo 19 e 20, o texto bíblico vai dizer assim, que ao cair da tarde, do primeiro dia da semana, quando Jesus aparece aos seus discípulos, estando os discípulos reunidos à porta fechadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, se pôs no meio deles e disse: paz seja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor Jesus. Então eles estavam amedrontados ali, vivendo praticamente um luto, porque pensavam eles que Jesus havia morrido, mas Jesus ressuscita e lhe retira o sentimento de medo. Somente essa paz que Jesus proporciona, que Jesus pode dar aos seus, é aquela mesma paz que retira assim o sentimento de medo. E no ponto 4, essa paz que Jesus pode dar é uma paz que salva. Eu até brinco, eu digo que esse texto bíblico todo crente tem que saber de cor. João 3,16. Você sabe o que está escrito dele? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer em nosso lugar, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenha assim vida eterna. Então, nós vimos aí um exemplo bem clássico de sermão temático, aquele sermão que está alinhado a um tópico, mas não está amarrado a um simples texto bíblico, a um sermão que pode se passear por outros textos bíblicos. Vamos caminhar mais um pouco, trazendo aqui uma breve observação. Repare que cada tópico, divisão, apresenta a característica da paz. Você viu que os textos bíblicos, exceto o de João 3,16, todos eles têm ali o texto, a palavra paz. Não foge do tema, não foge do tópico, a paz que somente ele pode dar. Então é importante saber isso. Repare que cada tópico, divisão, apresenta a característica da paz proposta pelo tema, mas para cada ponto há um texto diferente, ou seja, a base do sermão é a paz de Jesus, que é abordada em diversos textos bíblicos. Eu vejo um erro muito grande no meio dos pregadores, é começar o texto, não explicar o texto e se perder durante o texto. Então, isso é um erro gravíssimo que você, que nós não podemos cometer. Já vi pregadores que começam um texto bíblico ou uma pregação com referência em Gênesis, e quando dá por si, já está em Apocalipse, sem ter explicado o texto, sem ficar clara a compreensão do texto, e assim causando uma certa confusão aos ouvintes. Então, tomemos esse cuidado e essa precaução. O sermão temático exige do pregador mais cultura geral e teológica. Também vai exigir criatividade, estilo apurado. Contudo, o sermão temático ele conserva melhor a unidade. Então, há essa observação a ser feita. O pregador ele tem que estar preparado não só para o sermão temático, mas para qualquer tipo de sermão. Mas especificamente falando desse sermão que estamos trabalhando aqui, o preletor, o pregador, ele tem que estar ciente da cultura da época, ele tem que estar ciente, como vimos aí,
do contexto teológico, ele tem que ter um senso de criatividade e ele tem que buscar conservar melhor a unidade. Assim, ele vai poder trazer clareza e compreensão do sermão temático. Eu quero trazer aqui algumas dicas de como retirar ideias e argumentos para um sermão temático. A primeira dica é escolher o tema, é criar frases, retirar de textos bíblicos ou de outras fontes. Por isso, eu digo para você algo e até sugiro, leia livros. Os livros, eles nos proporcionam uma fonte inesgotável de criatividade. Quando eu falo livros de cunhos teológicos, livros onde constam anotações, comentários de teólogos renomados, como o Dr. Russell Shedd e entre outros. Eu citei Dr. Russell Shedd porque eu tenho uma Bíblia do grego para o português com anotações e comentários fantásticos. E isso traz um enriquecimento para o teu sermão, para uma criatividade de um sermão muito bem preparado. Outra dica também é analisar o tema, repetir, refletir várias vezes o tema, isso é válido. Perguntar se o que deve falar sobre o tema. Tenha momentos de reflexão, muita comunhão com Deus, claro, isso é principal, isso é essencial, e fazer reflexões a respeito do tema, repetir, analisar, refletir. Pergunte-se o que deve falar sobre o tema, o que seria louvável, plausível falar a respeito desse tema, o que encaixa com esse tema. Você vai notar que isso vai enriquecer o teu esboço e, por consequência, também enriquecer o teu sermão. Outra dica, extrair a principal palavra ou frase do tema. Aliás, estamos citando aqui um sermão temático. Separe no mínimo 3 argumentos ligados ao tema. E é importantíssimo pesquisar por passagens bíblicas que se refiram aos argumentos. A questão dos 3 subtemas, os 3 pontos, é aquela velha regra da homilética, os 3 pontos da pregação. E sugiro, como também sugere esse sermão temático, você não procurar fugir do tema, como lemos anteriormente, falando sobre paz. Então, todos os subpontos, os pontos, falavam assim, destacavam a respeito da paz. Digamos que você vai falar sobre libertação, é algo que veio agora na minha cabeça. Então, que a temática venha seguir esse cronograma, não fugindo assim do texto. Tudo ok até aqui? Caminhando mais um pouco mais, vamos falar agora sobre o sermão textual. Então, nós poderíamos dizer que o sermão textual é aquele que toda argumentação está amarrada no texto principal, que será dividido em tópicos. No sermão textual, as ideias são retiradas de um texto escolhido pelo pregador. Os pontos, os subpontos, os pontos que são aqueles consideráveis os principais, eles são retirados do próprio texto. Daí a explicação ou o título de sermão textual, porque é diferente do temático, que aborda um tema, o textual ele vai buscar explicações dentro do texto, ele vai buscar explicação, na maioria das vezes, em cada versículo, em cada texto assim lido, e vai trazer explicações baseadas naqueles textos. Como tirar pontos do texto? Aqui nós trazemos uma sugestão. Leia todo o texto, procure a ideia principal do texto, observe o subtema, o contexto e a situação. Isso é muito válido para você, pregador. Seja você pastor, pastora, presbítero, diácono, diaconisa, seja lá qual for o seu título dentro da igreja. Isso é válido para você.
todo texto fora do contexto vira pretexto. E a partir daí nasce, perdão, as heresias. Então, tome muito cuidado. Leia o contexto. Leia o que aconteceu antes do texto que você escolheu para a pregação. Daí você vai entender bem. Você vai ter um panorama do entendimento daquele texto que você vai estar pregando. Daí você não vai estar falando besteira. Você não vai estar falando coisas que não são verdadeiras, coisas espúrias, coisas que são consideradas falsas. Quando você faz uma exegese do texto, quando você nota o seu contexto, daí você vai ter uma amplitude de poder assim elaborar o sermão textual. Procure os principais verbos e lembre-se, verbo é ação. Veja quais foram as ações tomadas naquele texto que você leu. Procure os sentidos expressos das representações simbólicas, metáforas e figuras. Tem muita gente que diz: eu não consigo entender a Bíblia, parece que a Bíblia é um livro enigmático. Não, a Bíblia, na maioria das vezes, em algumas ocasiões, ela trabalha por metáforas. Então procure entender se aquilo dali não é uma metáfora, uma figura de linguagem, porque na Bíblia nós temos de tudo. Nós temos uma hipérbole, que é algo que o que eu posso definir como uma hipérbole? Uma hipérbole é algo fora da realidade, como João, no capítulo final do Evangelho de João, ele vai dizer assim, que se fossem colocados em livros todos os feitos de Jesus, não caberiam os livros. Ele quer fazer menção a uma grandiosidade de obras que Jesus fez. Ele não está falando daquilo de forma literal, aquilo dali é uma hipérbole, é uma licença imaginária para se dizer de algo de forma vultuosa, assombrosa, algo grande. Então, a gente tem que procurar entender o que é metáfora, o que é uma figura de linguagem, o que seria também uma hipérbole, mas seria sumariamente necessário entender todos os verbos e também as simbologias, metáforas e figuras apresentadas no texto. Com base nos verbos e significados retirados, nós podemos assim criar frases que estejam ligados à mensagem pregada. Organizar as frases dentro da ideia principal, e é interessante para isso ler todo o texto. Talvez você vai pregar um capítulo, a título de exemplo, capítulo 5, do verso 1 ao 5, mas leia todo o capítulo para você ficar por dentro, para você ter ciência daquilo que está falando e assim elaborar um sermão textual. Então, só refletido, só vendo se você aprendeu. O sermão textual é aquele em que os tópicos e os textos são retirados dentro do próprio sermão ou da própria leitura bíblica. Até aí tudo bem? E nós vamos ver isso na prática, como que funciona. Observe o exemplo. Nós temos aqui o texto do Salmo 40, versículo 1 ao 4. 40, do 1 ao 4. E o que diz esse salmo? O que diz o Salmo 40? Olha só, eu vou ler aqui na versão NVI. Depositei toda a minha esperança no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me em um local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurados o homem que põe no Senhor a sua confiança, que não vai atrás dos orgulhosos, nem dos que se afastam para seguir deuses falsos. Então,
olhando para esse salmo, elaborando assim um sermão textual, tendo como base bíblica Salmo 40, versículo 1 a 4, nós poderíamos dar o título de Nem antes nem depois do tempo de Deus. E a título de introdução, nós poderíamos falar: a esperança significa expectação em receber bem, expectativa em receber o bem, pois o mundo ele é imediatista. Eu já estou dando até a sugestão aqui de sermão. Quem quiser fazer as suas anotações, quem quiser aí anotar esse esboço na íntegra para uma futura pregação, a hora é agora, fique à vontade. O corpo do texto, a síntese, o seu todo. O que acontece quando você espera no Senhor? Então, pelo que podemos aqui analisar, é um sermão que está falando da confiança. O tema sugerido, nem antes nem depois do tempo de Deus. E o tempo de Deus, o Kairos, nosso tempo é o Cronos, daí vem cronômetro, daí vem cronograma. A palavra crono no grego é tempo para nós, mas o tempo de Deus é o Kairos, onde Deus nos chama a confiar e a depositar a nossa fé. Então, fazendo uma análise dos textos bíblicos e tirando dos textos bíblicos, nós começamos a ver que o salmista, ele foi tirado, no versículo 2, ele vai dizer que foi tirado de um atoleiro de lama. Aí no ponto 1 ou no ponto 1, você pode ver, ele te retira da condição atual. Olhando para o texto, Deus tirou o salmista, conforme ele salmodia no Salmo, Deus o tirou de um atoleiro de lama, tirou ele de uma situação difícil, talvez, de uma situação caótica, e firmou os pés dele. Ponto 2, ele te coloca em segurança da rocha. O texto vai dizer também, no versículo 3, que Deus colocou na boca dele um cântico novo. Veja aí o ponto 3, ele requer a sua adoração e um novo cântico. No tempo de Deus, quando Deus faz algo no seu tempo, ele nos faz para nos retirar da condição atual de tristeza, para nos colocar numa situação segura e também para que nós venhamos adorá-lo. Temos um novo cântico na nossa boca. E versículo 4, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, que não vai atrás dos orgulhosos, nem dos que se afastam para seguir deuses falsos. Voltando ao versículo 3, o parte B do versículo 3, muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Ponto 4, ele te faz testemunha, muitos o verão. Então, você pode notar que todas as explicações foram tiradas do texto, baseado no Salmo 40, do versículo 1 ao 4, cada ponto dizia respeito, fazia jus ao que o texto dizia, aplicando assim no contexto de pregação, no contexto de igreja. É assim que nasce o sermão textual. Observação, isso aqui é válido, isso aqui é de suma importância dos telespectadores dessa aula, dos alunos. Observe que cada tópico, divisão, apresenta um termo ou uma passagem do texto, de forma que o texto pode ser bem explorado pelo preletor. Então, não tenha medo de explorar o texto. Cada subponto, cada ponto, melhor dizendo, cada ponto faz jus ao texto lido. Então, isso daí é válido para você explorar. Quantos estão aqui nessa noite, talvez, vivendo no atoleiro, vivendo no lamaçal de problemas, de dívidas ou situações semelhantes? Então, é você aplicando o texto à realidade da igreja. Outra observação, o sermão, deixa eu voltar aqui que eu passei demais. O sermão textual exige do pregador conhecimento do texto, contexto e cultura bíblica.
pois fica até mais bonito você explicar o texto contando o cultural. Eu sei que os salmos eles são divididos como salmos de romaria, aplicando no contexto do passado, em que momento o salmista ele escreveu esse texto, qual situação. Você estudando, você vai poder falar do contexto cultural e assim enriquecer a sua pregação. Até aqui tudo bem? Vamos caminhar um pouco mais. Caminhando para o último tipo de sermão, que seria sermão expositivo. O nome já diz tudo. O sermão expositivo se trata de uma exposição. Ele é um sermão que se mantém fiel ao texto lido. Ele é uma exposição profunda e detalhada da passagem em apreço. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas eu quero aqui citar um dos grandes nomes da pregação expositiva brasileira, o reverendo Hernandes Dias Lopes, que é um pastor presbiteriano, e vale muito a pena você pesquisar os conteúdos que ele produz sobre pregação expositiva. Hoje seria, assim, um referencial de pregação expositiva, uma pessoa que eu admiro muito por ser uma pessoa séria, uma pessoa bíblica e uma pessoa que aplica o texto com a fidedignidade do mesmo. Nós sabemos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Seus 66 livros, sendo 39 do Antigo e 27 do Novo, compreende um compilado que no seu todo podemos dizer que é a palavra de Deus. Como dizia Pedro, a profecia não foi produzida por mente humana, mas por homens inspirados por Deus. Homens que estudaram, que esmiuçaram. Eu olho para os tradutores da Bíblia Sagrada e me permita abrir essa brecha, fugindo um pouco de homilética para bibliologia, e eu olho para os rabinos, já estudamos isso aqui na igreja, a qual eu congrego com os nossos irmãos, eles mantinham uma fidedignidade tão intensa ao transcrever, porque sabemos que não temos mais os textos originais. O que nós temos são os chamados autógrafos, as cópias autenticadas e fiéis das originais Sagradas Escrituras. Então, havia um processo muito fiel no fato de transcrever, e era tão fiel que se um i, um tio ou qualquer sinal fosse colocado de forma errada, aquela tabuinha, aquela tabuleta, aquela tábua de argila era quebrada e eles faziam novamente para manter a fidedignidade do texto. Por isso, uma exposição fiel, uma pregação expositiva, ela tem a total fidelidade do texto. Definição de sermão expositivo é aquele que explora os argumentos principais da exegese hermenêutica e faz uma exposição completa de um trecho mais ou menos extenso. Eu vou tomar um copo de água aqui, um copo com água. Continuando, o sermão expositivo é uma aula, uma análise pormenorizada e lógica do texto sagrado. Então, esse é o sermão expositivo. E quais são as características do sermão expositivo? Um bom sermão expositivo, ele tem o planejamento, ele não é coisa da cabeça. Eu já vi pregadores, e aqui eu não estou citando igrejas, aqui eu não estou falando de denominações ou instituições, mas estou falando do que eu vi. Eu fui a um culto em uma determinada igreja e eu vi o pregador ficar de joelho e abrir a Bíblia de forma aleatória e assim ler o texto bíblico que de forma aleatória ele abriu. Acho isso triste, porque acredito eu que uma pregação ela é algo feita com muito planejamento.
ela é algo elaborada, sim, no jejum, na oração, no joelho, mas ela também é fruto de planejamento. Eu costumo dizer que as coisas de Deus são organizadas. O céu ele é organizado por querubins, por serafins e uma multidiversidade de anjos. Então, isso já mostra que o nosso Deus ele é organizado e devemos ser também assim. Então, um bom sermão expositivo ele tem um certo planejamento. Ele pode abordar um grande texto ou simplesmente uma passagem curta. É uma interpretação mais fiel do texto, é uma análise profunda do texto, onde compreende unidade. Unidade, quando eu falo unidade, é a unidade de ideias subsidiárias que elas devem ser agrupadas com base numa ideia principal. O texto ele é um só, mas pode haver de virem outras ideias subsidiárias que vão complementar a compreensão do texto. O sermão expositivo também, por sua característica, não é suficiente apresentar só tópicos ou divisões. Exige tempo de estudo dos pontos difíceis, pode ser também abordado em séries. Então, talvez tenha uma palavra ali que você não tenha entendido, vai lá pesquisar no grego. Se é no Novo Testamento, vai pesquisar na raiz do grego. Se é no Velho Testamento, vai no hebraico para você entender o sentido. Então, o sermão expositivo, ele traz essa riqueza do tocante ao estudo. Ele exige mais tempo, ele exige mais preparação, ele exige mais estudo, mais planejamento, e ele pode ser abordado em série. Eu me lembro que no ano passado eu fiz a série Pai Nosso aqui na igreja, e a cada domingo nós abordava um versículo da oração universal, a oração do Pai Nosso. E isso envolveu estudo, envolveu tempo, mas também foi um momento muito abençoador, porque isso faz parte do sermão expositivo. É muito comum o uso do sermão expositivo em pregações seriadas, como conferências e estudo bíblico. Então, o sermão expositivo, como eu estava falando, ele é muito utilizado em séries, como também em conferências de estudo bíblico. É louvável e exige-se isso do preletor, do conferencista, do teólogo, estudar acerca daquele tópico e destrinchar. Já vi conferências que durou horas, dias, talvez, mas que trouxe uma amplitude do assunto, porque é isso que o sermão expositivo ele proporciona no geral, trazer essa riqueza, essa amplitude do texto. E dentro do sermão expositivo e dos sermãos que nós aqui apresentamos, nós também vamos ter alguns tipos de subdivisões, que é o sermão doutrinário. O que é o sermão doutrinário? Ele trata de uma exposição de uma doutrina bíblica. Suponhamos que fôssemos falar da doutrina da justificação, da santificação, do batismo com o Espírito Santo ou alguma dessas semelhantes. Nós abordaríamos textos bíblicos que falam dessas doutrinas, que vão trazer embasamento, respaldo para poder tratar das mesmas. Dentro ainda desses tipos de sermões que nós aqui apresentamos, das subdivisões, nós temos o sermão biográfico, que é aquele que vai tratar da vida de um personagem bíblico, usando uma ou mais passagens. Digamos que eu fosse falar de Jacó, que se tornou Israel. Quais textos bíblicos eu usaria para falar de Jacó? Então, eu produziria assim um sermão biográfico. Temos também sermão histórico, que é aquele que trata
dos fatos da história, do que aconteceu no apanhado da história, ao longo da história, seja ela história no cristianismo ou vice-versa. E também nós temos o sermão analítico, que é uma subdivisão desses 3 tipos de sermões que nós demos ênfase nessa aula de hoje. E o analítico, ele, como diz o seu nome, ele procura analisar um determinado versículo, livro. Digamos que fôssemos analisar o livro de Esté, e trazendo até uma curiosidade: no livro de Esté não tem a palavra Deus, não existe a palavra Deus, mas em todo o livro, em toda a elaboração do enredo do livro, nós temos a atuação de Deus na vida de Esté, promovendo assim a preservação dos judeus. Então, digamos que fôssemos estudar o livro de Esté, nós nos apropriaríamos de um sermão analítico. Então, essa foi a aula de hoje, a aula em que nós tratamos dos tipos de sermões. Acredito que foi um momento de crescimento para mim e para a tua vida, e te encorajo a seguir estudando, a seguir assim, levando a mensagem, sendo um proclamador da mensagem, mas com mais base, com estudos, e isso nós só temos quando buscamos. Por isso, esse material foi preparado para você, querido aluno ou aluna que está conosco nesse momento. Que Deus te abençoe e até uma próxima, se assim o nosso bondoso Deus permitir.